Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, meus amigos, Pai do Senhor, a vocês de perto, de longe. Deixa aqui eu marcar alguns amigos de perto, né? Alguns que tanto os acompanham. Eu tenho hoje uma palavra de Deus para algumas pessoas e é muito importante a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Hoje foi um dia muito importante para as nossas vidas e a gente pôde receber muito de Deus. Hoje tivemos uma consagração poderosa aqui sobre aqueles que gostam de orar, de buscar a presença de Deus, de se envolver um pouco mais com as coisas do Senhor. E hoje recebemos uma porção da graça e este tempo é oportuno. Eu acredito que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que consideram o que as verdades de Cristo elas foram mencionadas com exatidão, com clareza, sabem que este momento ele é oportuno para recebermos mais um pouquinho da sua presença. E eu tenho certeza que todos, né, que estão aqui no meu Facebook têm recebido também algo mais, né? E a gente sabe muito bem que isso é importante para todos nós. Eu tenho uma palavra, né, da parte de Deus para o seu coração. Espero que você se sinta bem à vontade aqui. E eu confesso que este último tempo o Espírito Santo tem me direcionado a falar sobre algumas questões espirituais das nossas vidas, que é importante para a gente aprender, né? Nós estamos falando sobre a origem, a queda e a redenção do homem, e nós estamos falando sobre esses temas aí, um pouco de antropologia. Nós estamos direcionando pessoas para que elas recebam mais um pouco, né, da parte do Senhor, não só no seu espírito, mas na alma e no corpo. E todos aqueles que recebem a palavra de Deus, por isso que eu faço questão de publicar, né, aqueles meus amigos que estão recebendo aí, né? E então, acreditando que esse tempo é um tempo vinculado para recebermos mais da parte de Deus, tá bom? E tudo que Deus tem nos levado para este tempo é para nos direcionarmos para orarmos, ter um pouquinho mais de contato com os céus, né? Algumas pessoas eles buscam, né, vários argumentos filosóficos para viver, mas o caminho ainda está na oração. O nosso pastor Rafael, ele tem uma frase célebre, ele gosta sempre de mencionar que o ponto de contato mais rápido entre o céu e a terra é um joelho dobrado, tá bom? Então, você que gosta de orar, você vai ficar aí comigo e a gente vai compartilhar um texto, né, da palavra de Deus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 36. Está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Amém? Então, a ideia do texto bíblico que nós estamos mencionando é que Cristo, como o Senhor, aquele que é Salvador, aquele que é cumpridor da sua palavra, ele não deixa desapercebido as suas palavras. Ele disse assim: enquanto eu vou
além orar. É muito importante que a gente entenda que esses momentos de agonias que Jesus foi passando na época que estava acontecendo já era o fim, né, para alguns, mas era o começo da redenção da humanidade. Então, quando a gente vai observar o texto, Jesus está mencionando que ele precisava orar para passar por toda aquela situação. Tem algumas pessoas que estão agora. Eu gostaria que você pudesse compartilhar isso aí com alguém, direcionar isso para alguém que esteja precisando de orar, tá bom? O meu mestre, ele era um mestre da oração. Ele era o homem exemplo da oração, e eu fico observando que ele disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. É muito importante orar. Orar é dialogar, é conversar, é ter contato com os céus, e isso é muito gracioso, porque Jesus, no seu grupo ministerial, a gente vai observar que ele está dizendo no versículo de número 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito por causa daquela situação que haveria de acontecer. O maior desafio hoje em dia para os líderes, para aqueles que estão liderando, ultimamente nós temos aqui um grupo de estudo da palavra de Deus, e a gente tem visto como é a dificuldade de muitos pararem para orar. É muito desafiador alguém hoje em dia parar para orar. E isso que Deus está direcionando para algumas pessoas é que o grupo ministerial a qual Jesus separa, seleciona, vocaciona, é dizendo a eles que eles necessitam da oração. É muito importante você parar tudo que você esteja fazendo e você volte para a oração. É muito importante que algumas pessoas, antes de tomarem certas decisões na sua vida, sigam o exemplo do mestre. Corra para a oração. A oração de um justo, está escrito, ela pode muito em seus efeitos. A oração chega aonde eu não posso ir. A oração vai aonde eu não posso ir. A oração vai ao alcance de alguém que eu não posso estar perto. Esse é o poder magistral da oração. E eu creio no poder que Cristo ortogou à igreja, mas ele só teve esse poder porque ele orava. Observe que tudo o que o mestre fazia, ele separou. Observe que um grupo ele separou, como Pedro, Tiago e João, e levou um pouco mais adiante. Existia 12 discípulos de Jesus, mas existiam 8 que participavam da oração, 3 que iam um pouco mais adiante, e observe que tinha um que era o traidor, que não participava da oração. Homens que têm um espírito de traição, eles não gostam da oração. Homens traíras não gostam da oração. E tudo o que Cristo determinava para os seus discípulos, dizendo: orem, orem. Tudo o que Deus quer que nós fazemos hoje, nesse dia, nesse tempo, é para que nós venhamos ter um pouco mais de contato com a oração. A oração é o ponto crucial para nós vencermos as batalhas da vida, porque o que estava acontecendo, o que estava antecedendo esse caso, era que o meu Cristo, meu Senhor, Salvador, ele já estava orando por si mesmo, porque às vezes nessa euforia de querermos orar por A, por B, por C, por tantas pessoas, esquecemos de orar por nós, mas Cristo deu exemplo de tudo isso. Ele começou a orar por si mesmo, porque a sua alma estava angustiada até a morte, e a morte já estava chegando perto de Jesus, e Jesus dizia: é necessário orarmos, é necessário buscarmos
como é desafiador para todos nós que estamos vivendo nesse século 21. Estou aqui em Amsterdã, em um lugar onde as pessoas pensam e acham que esse lugar aqui simplesmente é o lugar das drogas, é o lugar da prostituição, é o lugar de tantas coisas erradas, mas eu venho na contramão dizendo que Deus ainda nesta cidade, neste tempo, eu creio que Deus tem levantado pessoas de oração e Deus só tem colocado esse lugar ainda de pé porque tem alguém orando. Disse o Senhor, é necessário aos seus discípulos orarmos, é necessário estar pronto, porque ele disse que a carne ela é fraca, mas o espírito nós temos que permanecer com ele fortes, inabaláveis. E se a gente for observar esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender que Cristo, ele estava orando por ele mesmo. Versículo de número 39 está escrito: e indo um pouco mais adiante, observe que o mestre, que o líder, ele foi um pouco mais adiante na oração. Algumas pessoas se cansam, se fadigam logo, negócio de 2 minutos, acha que já está demais orar. Para que isso? A gente só pode simplesmente cantar ou fazer tantas outras coisas, mas para que orar tanto? Orar é importante, e o meu mestre, ele foi um pouco mais adiante na oração. Essa foi a palavra que Deus colocou hoje no meu coração pela manhã na consagração. Eu tive que ministrar os corações daqueles que ali estavam, e eu tive que falar para eles: irmãos, é necessário irmos um pouco mais adiante, é necessário desprendermos de algumas coisas para ir um pouco mais adiante. E quando o mestre estava orando, ele começou a fazer uma oração por ele mesmo. Algumas pessoas que eu já falei agora há pouco, mas eu volto a mencionar, estão orando por tantas pessoas, estão esquecendo de orar por si mesma. Eu oro pela minha vida, eu oro pela minha alma, eu oro pelo meu coração, eu oro para que Deus aplique a sua palavra no meu coração, para que eu não possa jamais esquecer desse ponto de contato entre o céu e a terra, que ainda é a oração. Eu gostaria que você deixasse o seu pedido de oração aí, aonde você estiver nesse exato momento. Algumas pessoas que estão aí comentando, que puder curtir, que puder compartilhar, que puder comunicar isso para alguém. É importante que você saiba que Deus está te chamando neste tempo para ir um pouco mais adiante, porque os seus discípulos agora, observando que o Cristo estava orando, observando que seu líder está orando, algumas pessoas, você está observando que seu líder está orando e você não está fazendo a mesma função, você pode cair em tentação. Jesus foi quem disse: o espírito ele é forte, o espírito ele tem força, mas a carne ela é fraca. E os discípulos estavam tão enfraquecidos que ele, voltando aos seus discípulos, está escrito, achou eles adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo. Olha o tempo da oração. Jesus disse assim, que o mínimo que um obreiro ele deve orar, o mínimo que uma irmã, que um servo de Deus, que ele é líder, que ele tem um contato com Deus, no mínimo ele deve orar 1 hora. No mínimo é isto. Jesus disse assim, não podes pelo menos velar 1 hora de oração. Tem algumas pessoas que não estão podendo velar nem sequer 2 minutos de oração, mas o Espírito Santo está falando com alguém agora nesse exato momento. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Comece a orar, porque orando você vai estabelecer um ponto de contato. Comece quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver perdido na sua vida, vá para a oração. Observe que nesse monte do jardim do Getsemane, a Bíblia nos diz que os discípulos adormeceram na oração. Os discípulos, com seus olhos embarganhados de tanto sono, eles começaram a adormecer, dormir e começaram a esmorecer. Mas o Espírito Santo está falando com alguém aqui nesta hora. Pare com esse sono da indolência.
Pare com tudo isso e volte para a oração. Volte para a oração, porque Jesus foi quem disse que o cálice que ele estava bebendo era de uma tal forma, tão forte que os seus discípulos não poderiam suportar. Então Jesus estava dizendo: vai orar, rapaz, vai orar, para de falar mal da vida dos outros, vai orar, vai buscar a presença do Senhor. O Espírito Santo neste último tempo, o Hélito que está me ouvindo lá de Pernambuco, Deus abençoe, se puder compartilhar isso aí com alguém. O Espírito Santo está mandando alguém nesse exato momento largar o pecado, largar tudo o que está fazendo nesse exato momento e descer para a oração. O Espírito Santo, ele está convocando alguém agora para orar, para sentir mais da sua presença. O que sustenta ainda a minha vida, a sua vida, ainda diante do eterno, ainda é oração. Quanto mais oração, quanto mais poder de Deus na vida, quanto mais oração é melhor. Quanto mais oração, ore na sua casa, ore no seu trabalho, ore onde você for, ore por onde você caminhar, viva uma vida de oração. O diabo sabe muito bem que ele quer tirar você da oração. O diabo pode colocar sono na hora da oração, o diabo pode colocar pensamentos negativos na hora da oração, porque Jesus, quando chegou até os seus discípulos, disse assim: vocês estão dormindo na hora da oração. Observe que nesse monte a qual Jesus estava dizendo que eles estavam dormindo na hora da oração. Quando Jesus voltou para eles, encontrou eles mais uma vez dormindo na hora da oração. Meus irmãos, isso aqui é algo muito sério. Isso aqui é algo muito sério que o Espírito Santo estava falando comigo. Algumas pessoas hoje em dia sentem prazer em tanta coisa. Eles sentem prazer em tantas outras coisas, mas ele não sente mais a vontade de orar. Porque eu não gosto muitas das vezes de dizer assim: olha, eu amo orar. Não, eu necessito orar. Eu necessito ainda buscar mais da presença de Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus. A minha alma anseia por Deus, a minha alma necessita desta presença. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 9 do livro de Lucas, no versículo de número 28, está escrito: e aconteceu, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Tudo que Jesus fazia com Pedro, Tiago e João era dizer: olha, meus discípulos, vou levar vocês mais uma vez para o monte, vou levar vocês para subirem. Deus quer subir alguém de nível, Deus quer fazer com que alguém suba de nível, mas só sobe de nível se for na oração. Só sobe de nível para alguém crescer ministerialmente, na sua vida pessoalmente, tem que descer para os caminhos da oração. A Bíblia nos diz que, estando com eles orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus queria se manifestar aos seus discípulos, mas ele disse: eu vou me manifestar a vocês quando vocês forem comigo para a oração. Aleluia! Tem alguém dizendo assim: não, eu estou querendo ver a glória de Deus, eu estou querendo ter mais revelações de Deus, mas o Espírito Santo está falando com você agora. Não pense que vai ser da sua forma, não pense que vai ser do seu jeito. Não, tem que ser do jeito da Bíblia, e a Bíblia ordena que nós venhamos orar. Amém? Eu acredito que você está entendendo o que eu estou falando. O Espírito Santo está falando agora aqui comigo. Tem alguém dizendo aí: não, mas agora eu estou tão ocupado que eu não posso mais orar. Eu estou tão ocupado com o meu trabalho que eu não posso orar. Eu estou tão ocupado com os meus afazeres que eu não posso mais orar. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: ore um pouco mais, ore um pouco mais, ore um pouco mais, vele na oração. Está escrito, versículo de número 31, os quais apareceram com glória, e eis que falando com eles, 2 homens apareceram, um era Elias
e outro era Moisés, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. O que Deus está pedindo para alguém nesse exato momento é: vá orar que eu lhe revelo mistérios. Alguém está querendo saber da sua vida, como é que vai ser o seu futuro, como é que vai ser tanta coisa, mas ele não quer oração, ele não quer mais uma vida de comunhão com Deus. É necessário, como é difícil para nós como obreiros, pastores, aqueles que são diáconos, aqueles que são presbíteros, aqueles que são servos e servas de Deus, viver uma vida de oração. Mas o Espírito Santo está me ortogando agora para me falar, transmitir para alguém: desça para a oração, busque mais um pouco da presença do Eterno. Ele vai te envolver de uma glória tão tremenda. Ele disse que, como está escrito, apareceu para ele Moisés e Elias e começaram a ter um diálogo. Mas observe o versículo de número 32. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono. Oh, meu Deus! Oh, maravilha! Espírito Santo está falando para alguém. Enquanto você está nessa indolência, enquanto você está dormindo, Deus tem seus mistérios para revelar. Deus tem seus mistérios para desvendar. E você não pode viver uma vida de indolência espiritual. E a Bíblia nos diz que a glória de Deus, ela estava manifesta no monte. Tudo estava fazendo com que a glória de Deus se manifestasse, porque Cristo estava na oração, mas os seus discípulos estavam dormindo na hora da oração, dormindo na hora do culto. Quantas pessoas hoje em dia pararam mais de orar, pararam de buscar? Aí quando chega no culto e quando chega na hora de sentirmos a presença de Deus, eles não conseguem ir, eles sentem vontade de dormir, eles sentem vontade de ir ao banheiro, eles sentem vontade de fazer tanta coisa, eles sentem vontade de tudo, menos de dar uma vida de comunhão. É porque pararam de viver uma vida de oração. Mas a Bíblia diz no versículo de número 32, e viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Na hora quando você se despertar desse sono, na hora quando você se despertar de tudo isso que te prende, o Espírito Santo vai te mostrar mistérios na palavra. O Espírito Santo vai te levar, o Espírito Santo vai te levar como uma tocha acesa nesse tempo, de dizendo para você: você tem que viver uma vida de oração. Você sabia que na sua casa, na sua família, enquanto você ora, todas as pessoas que estão em volta de você, eles começam a te admirar, eles começam a te respeitar, porque você vive uma vida de oração. Se você quiser ser diferenciado na sua vida, na sua família, por onde você for, você tem que viver uma vida de oração. Você não pode viver uma vida de indolência espiritual, está dormindo espiritualmente. O Espírito Santo está me usando agora como boca, como trombeta de Deus, para dizer para você: se acorde desse sono. Deus quer mostrar a sua glória para você, Deus quer revelar a sua glória para você, mas você precisa se despertar para a oração. O Espírito Santo está falando comigo agora. Algumas pessoas estão querendo muita coisa de Deus, mas estão orando pouco, Ore mais por você, ore mais, porque Deus vai lhe revelar coisas profundas, assim como ele disse para Natanael: Natanael, tu ficaste feliz somente porque eu disse algumas coisas para você, coisas maiores do que essas verás, porque Deus disse: eu vou abrir o céu, vou abrir a terra, tu vai ver anjo subindo, anjo descendo. Isso é coisa de Deus, mas Deus só revela para crente que ora. Ramanda Kalassuri Minácia. Ah, Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor está falando para alguém agora: desça mais para a oração. O Espírito Santo está falando para a oração. O caminho ainda é a oração. A Bíblia nos diz que Pedro disse a Jesus: mestre, bom é que estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que diziam, mas sabemos muito bem que lá no Antigo Testamento a glória de Deus, ela descia na tenda. Tudo o que Deus queria era que o povo simplesmente entendesse que a glória se manifestava debaixo da tenda, e tudo aquilo
aquilo que envolvia o que era santuário, aquilo que era propiciatório, aquilo que era santo, ele vinha para com o povo de uma tal forma, era na tenda. Ele entendeu logo que tudo que Deus manifestava era dentro da tenda. A Bíblia nos diz que Moisés entrava dentro da tenda, mas Josué ficava na porta da tenda, e a nuvem da glória de Deus descia. Irmão, num culto maravilhoso como esse, ainda tinha os discípulos de Jesus que estavam dormindo. Tinha discípulo de Jesus, mas estavam dormindo. Mas o Espírito Santo está convocando alguém hoje aqui e está dizendo para você: você não pode viver nessa indolência espiritual, você não pode viver dessa forma, porque Deus quer lhe revelar coisas muito mais profundas do que essas. E a Bíblia nos diz que, dizendo eles isto, veio uma nuvem e os cobriu como uma sombra. Então, entrando eles na nuvem, tremeram. Meu irmão, estou falando da palavra. O Espírito Santo hoje está falando para alguém: ei, entra dentro dessa nuvem. Entra dentro dessa nuvem. A nuvem da glória de Deus veio de uma tal forma que cobriu eles, para que eles começassem a entender e a ter mais temor de Deus debaixo da nuvem, a nuvem da glória de Deus. E a nuvem da glória de Deus, ela falava de uma tal forma que dizia: esse aí é meu filho amado. A nuvem de Deus, ela fala, a nuvem que está vindo sobre nós está nos ecoando, dizendo: esse é meu filho, a ele escutai. Ouça a voz de Jesus agora, nesse exato momento, dizendo para você: se desperte. Enquanto você dorme, você não pode ver, mas se você acordar, se você começar a abrir os teus olhos espirituais, no monte da oração, Deus vai te revelar coisas sobrenaturais. Isto aqui é para crente que ora. Amém? Eu gostaria que você deixasse o teu pedido de oração nesse exato momento. E nós vamos orar. Nós vamos orar porque a luta, ela é espiritual. A luta não é carnal. A luta é espiritual. Quantos crentes estão sendo bombardeados, pisoteados, machucados por Satanás nos seus sentimentos, porque pararam de orar. O Espírito Santo não quer que você pare de orar. Paulo disse: orai sem cessar. Está escrito que nós devemos viver uma vida de oração. Então, aonde você estiver nesse exato momento, eleve os teus pensamentos agora até o trono do céu e ore em cima da bicicleta, ore no carro, ore aonde você for. Hoje, esses dias, está sendo muito chuvoso aqui em Amsterdã, na Holanda, mas o Espírito Santo falou comigo fortemente enquanto eu estava indo para o trabalho e ministrando ao meu coração, e eu comecei a orar, eu comecei a clamar e dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda a minha alma, ajuda a ficar firme, prudentemente, porque eu sei que o tempo está próximo. Tudo já está ecoando, porque hoje as pessoas estão sendo vítimas de vírus, de peste, de tudo quanto é lado. Mas eu tenho certeza que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que pedem auxílio ao Senhor, não estão preocupados com o coronavírus, não estão preocupados com a sua mente fadada ao que vai acontecer. As organizações mundiais não se importe, porque Deus, Ele quer que você ore, e crente que ora, ainda que venha a tempestade, ainda que venha a adversidade, ainda que venha o dia da angústia, não importa, ele vive uma vida de oração. O Espírito Santo está mandando eu falar agora para alguém: ore, sai um pouco, talvez até, se for o caso, das redes sociais, mas contanto que você tire um tempo para orar, para pedir ao Senhor graça, para suportar os dias que estão vindo, que são tão difíceis. Então, nesse exato momento, eu quero que você deixe teu pedido de oração, se você puder, mas nós vamos orar nesse exato momento. Eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, eu oro pelas minhas filhas, eu oro por os que estão perto, por os que estão longe. Eu peço que a bênção de Deus esteja na tua casa nesse exato momento. Pai de amor, Pai de toda bondade,
Pai de toda fidelidade, Senhor amado, nós estamos aqui diante da tua presença. E nós sabemos, Senhor amado, que pessoas serão alcançadas agora nesse exato momento, porque estão a orar, estão a pedir, estão a clamar, a interceder, Senhor amado, porque sabemos que tudo é possível ao que crê. E debaixo da oração, eu creio, Senhor amado, que aqueles que estão em cadeias espirituais serão libertas. Aqueles que estão pedindo a Deus uma solução para os seus problemas estão sendo alcançados agora pelo poder da oração. E tudo que é manifesto, Senhor amado, na terra, também como aí é no céu, Senhor amado. Tudo que é do céu está sendo interligado à terra, porque nós estamos elevando os pensamentos agora, não nos homens, não no ouro, não na prata, mas nós estamos buscando a tua presença. E eu te peço, Senhor amado, que através desse Facebook, aonde for alcançada a minha voz, aonde for alcançado, Senhor amado, essa transmissão, que teu Espírito Santo possa fazer algumas pessoas voltarem a orar, voltarem a buscar mais a sua presença, porque eu creio, Senhor amado, que os dias são maus, os dias são perversos, os dias são de malignidade, os dias são terríveis, mas nós confiamos no poder da oração, nós confiamos, Senhor amado, que toda a armadilha, todo embaraço de Satanás caia por terra agora, e teu Espírito se manifeste agora na fraqueza dos teus filhos, Senhor amado, porque eu creio na restauração, eu creio na mudança, eu creio no renovo espiritual agora, Senhor amado, para a vida dos teus filhos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa encorajá-los a voltarem, Senhor amado, a meditar na tua palavra, a voltarem a orar um pouco mais, porque sabemos, Senhor, que orando nós somos mais fortes em espírito. Eu te peço nesta hora, testifica, Senhor amado, e abençoa teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe por onde você for, e lembre-se, uma vida de oração é uma vida equilibrada. Continue orando, ainda que a resposta seja não. Eu digo para alguém nesse exato momento, continue orando. Continue orando, vá orar, vá pedir a Deus direção, não tome as decisões precipitadas, porque o meu mestre, antes de tomar a grande decisão do Calvário, do patíbulo do Calvário, ele foi para a oração, aleluias, e tem alguém que nesse exato momento está dizendo, Deus, eu não sei o que mais faço, a pressão do diabo é grande na minha vida, Deus está dizendo agora, desça para a oração. O Espírito Santo está falando para alguém, desça para a oração, desça na busca, porque o Espírito Santo vai te revelar, vai te direcionar. Você está vivendo aperreado por tanta coisa na vida, é porque parou de orar. Alguns estão sendo entregues ao vício, à prostituição, a adultérios, a fornicação, a tanta coisa, porque pararam de orar. Mas eu vim como arauto de Deus, como boca de Deus, como trombeta do Senhor para dizer, desça para a oração, ou suba ao monte da oração se for o caso, mas contanto que de lá virá a sua resposta. Deus abençoe você, Deus abençoe Socorro Regina, Deus abençoe Pastor Salles, Deus abençoe Silene, Deus abençoe Wellington, Deus abençoe Ricardo Lobac, Deus abençoe Oderlene, todas as pessoas que estão me vendo nesse exato momento, aonde você está sendo alcançado por esta palavra, receba, creia, confie que vai dar certo quando você descer para a oração. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um beijo no coração de vocês. Tenha um bom final de semana e compartilhe isso com alguém. Compartilhe com alguém que esteja precisando mais da oração. E saiba que o ponto crucial entre o céu e a terra ainda é um joelho dobrado. Oração, boca no pó. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança para a sua vida. É o que está escrito. Então, orando, a gente consegue receber mais de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau.